Relatório do dia. Hoje começou então de manhã Typo Labs. O dia foi bem intenso, foi bem cheio, bem geek, mas foi maravilhoso. A gente começou o dia às 10 horas com uma palestra do John Hudson, que ele já colocou de antemão que a palestra ia ser densa, que ia ter muito conteúdo, que ele ia falar super rápido e que era complexo. Então foi um bom aviso, mas melhor ainda porque ele falou que ele vai disponibilizar depois online os slides e o conteúdo dele, assim como outros palestrantes comentaram isso, o que é bem importante e bem interessante porque tem vários níveis de compreensão dentro daquilo que eles colocaram. Basicamente o John Hudson falou sobre uma ferramenta universal, que na verdade não é exatamente universal, mas enfim, é para trabalhar com as fontes dentro de um sistema operacional. Um projeto que nasceu dentro da Microsoft e como você trabalha com scripts, né, com idiomas basicamente não latinos, onde você tem substituições de caracteres, onde, por exemplo, árabe, alfabetos síndicos, e como isso é um processo trabalhoso e antes tinham ferramentas diferentes para cada script e agora eles estão trabalhando num sistema único que reconhece tudo isso. Mesmo assim, eles já encontraram umas pedras no meio do caminho que são exceções que tem que ser trabalhada de uma outra forma. Então, mas eles estão desenvolvendo essa ferramenta e é bem interessante. Mas em seguida veio o Vladimir Levantovsky falando sobre a evolução do WOF, da Web Fonte. E né, no final ali dos anos 90, 2000, alguma coisa, as discussões dos outros formatos, o IoT, etc e tal, mas que desde que o formato WOF foi implementado ali em 2009, 2010, a gente tem 60% dos sites com alto tráfego de acessos usando web fontes e fontes customizadas. Então, que está sendo adotado de uma maneira bem legal e que a previsão é que isso aumente. Alguns fatos interessantes também, de que né, o Flash não vai ser mais utilizado, a gente está colocando um prego no caixão do Flash, enfim, assim por diante. Em seguida veio o Eric Van Blocklen falando sobre interpolação, mas de uma maneira diferente, porque ele já apresentou no Typographics do ano passado né, o lettering interpolado, um código que está disponível no GitHub dele, que pode ser acessado, é um plugin para o RoboFont. Mas ele está trazendo a questão de como a gente deveria tirar mais proveito de possibilidades de tecnologia que a gente tem à nossa disposição e como levar isso adiante. E basicamente pensar não apenas nos extremos, nos masters, mas que a gente também está desenhando e trabalhando as instâncias no meio. Enfim, muita teoria e muita coisa legal, mas sendo colocada de uma forma acessível e inteligível. Pausa para almoço, depois do almoço eu subi para um workshop, um chit-chat que teve com o Frederic Perlain sobre o RoboFont. Ele estava colocando, assim, desde o básico do aplicativo para quem não conhecia, mas também era interessante que tem gente super já trabalhando com isso e desenvolvendo ferramentas na sala, então algumas questões foram esclarecidas e as pessoas às vezes estão super num nível avançado e falam, poxa, mas eu não lembrava dessa parte básica, que legal, vou começar a usar. E isso foi durante a palestra, continuou nas próximas 3 horas, mas acabei descendo para a segunda palestra, eu perdi a do Tom Rickner sobre as variações do TrueType. Mas eu desci porque os workshops estão no primeiro andar e a palestra está no térreo. Para do BEDA, que é do Google, e ele estava falando sobre OpenType, as variações do OpenType. Mas uma coisa que eu quero ressaltar da palestra do BEDA, que foi bem interessante, é que primeiro ele colocou sobre o contexto onde essas evoluções estão acontecendo. E na lista de eventos, onde coisas importantes que aconteceram, ele listou a ATP Barcelona e a ATP São Paulo, porque basicamente nesses encontros são realmente encontros importantes que a galera toda da indústria está presente e está colocando o que eles estão desenvolvendo e as questões e a tecnologia, e um meio que se alimenta do outro e puxa adiante, o que é muito legal. Então esse evento especificamente que está acontecendo agora é tão importante quanto a ATP, ou é mais similar ao Robothon, que é bem técnico, bem engenheiro, bem código, bem geek. Mas pela primeira vez a gente tem 5 desenvolvedores de editores de fontes. Então a gente está aqui com
né, o pessoal do FontLab, Glyphs, RoboFont, Prototipo e o DTL, que é o Frank Blockland. Então, o pessoal que está trabalhando, que está desenvolvendo as ferramentas, né, desenvolvendo as tecnologias e puxando o mercado, tá ali atrás, ó. E aí depois, deixa eu voltar aqui pro programa, teve uma apresentação sobre o Metapolator e eles avisaram que a partir de hoje, pelo site do Metapolator, você pode fazer o upload do seu UFO para trabalhar na sua fonte no aplicativo online. Depois do intervalo, a gente teve agora uma palestra do Rainer, do Eric, do Glyphs, super engraçada, que na verdade ele já apresentou em outras ocasiões, que é sobre jogos embutidos no OpenType, assim, você fazer, ele fez vários jogos diferentes, então tipo um jogo da velha, onde você, né, coloca ali esqueci o nome do símbolo, mas né, do jogo da velha, e aí você vai digitando se é 1, 3, 5 tal, e você vai jogando e o computador entende, ou tem um outro jogo que ele explicou, que você vai jogando e o computador joga contra você, né, e não tem jeito de você ganhar, só o computador ganha. E alguns outros exemplos de coisas engraçadas e políticas e etc e tal, mas como trabalhar o OpenType de uma maneira diferente. E aí a gente teve um encerramento do dia onde os moderadores, que são a Nina Stossinger e o Yves Peters, subiram ao palco e o Jürgen fez algumas perguntas a eles sobre questões de tecnologia e questões, né, do dia, etc e tal. E teve uma resposta bem interessante que o Jürgen perguntou para eles o que mais incomodava na comunicação, desde toda a evolução da comunicação, se tinha alguma questão tipográfica, enfim, que incomodava eles. E a Nina respondeu o retângulo. E as pessoas ficaram tipo, como assim o retângulo? Ela falou, olha, com tantos anos de evolução na comunicação e na tecnologia de fonte, ainda me incomoda que a gente tem que pensar nos glifos dentro de um retângulo, né? Vindo desde o letterpress, o que também tem a ver, de uma certa forma, com a palestra do Eric Van Blockland, que ele colocou da relação, a gente passou do impresso para o digital e os formatos são todos responsivos, mas aí chega na hora das fontes e elas são pré-estabelecidas, então parece que vem do layout, parágrafo, etc e tal, e chega ali e fala, não, a fonte é assim, então vai ter que se acomodar, vai ter que se alterar para responder a esse retângulo da página, esse retângulo do texto e tal. Então foi bem legal. Ainda tem um workshop rolando, mas no geral as palestras de hoje já, né, acabaram, se encerraram, e agora está tendo uma mini confraternização ali, daqui a pouco vai ter um churrasco e bebidas, e por enquanto é isso. Encerrando o primeiro dia aqui de Berlim, Marina Shakur, beijo para vocês do Dia Crítico.